Atravessamos um oceano sem mapas, onde cada pergunta é uma estrela e cada silêncio, um continente oculto. Hoje, convido você a entrar nesse horizonte que muitos chamaram de abismo, não como quem cai, mas como quem aprende a respirar em águas profundas. A marca grande desta jornada é simples e luminosa: compreender que a realidade não é um bloco sólido, e sim um campo sensível à forma como olhamos, sentimos e nomeamos. Se a mente é um farol, a metafísica é a névoa que revela a luz por contraste, e é nessa névoa que começaremos a ver com mais nitidez. Pense nesta travessia como uma música em câmera lenta. Há notas que você conhece: espaço, tempo, causa, matéria, e há outras que parecem apenas ressonâncias, vibrações sem rosto. Entre elas, nasce o contorno do mundo. Grandes pensadores já descreveram esse território como escuro e sem margens. Eu prefiro chamá-lo de estúdio noturno da consciência, onde moldamos o invisível até que ele aprenda a falar. Não estamos aqui para repetir fórmulas, mas para treinar uma escuta. Quando a pergunta é verdadeira, o universo muda de postura diante de nós. Antes de avançarmos, faça um acordo íntimo com a sua atenção. Deixe que cada frase seja um degrau de madeira antiga, rangendo com honestidade sob os seus pés. Você não precisa acreditar em nada, basta observar. Quando um olhar se torna honesto, o real cede espaço e revela dorsos que não apareciam no primeiro toque. Essa é a ética do nosso caminho: separar o que a ciência comprova, o que a experiência sugere e o que a metáfora ensina, sem confundir territórios, mas permitindo que conversem no mesmo salão silencioso. Aqui, a mente não é um juiz, é uma lanterna. Ilumina sem ferir, pergunta sem exigir, acolhe sem renunciar ao rigor. Se chamaríamos de mistério o que ainda não sabemos medir, então o mistério é um laboratório vivo. Às vezes ele se apresenta como paradoxo, noutras, como um sopro discreto movendo as cortinas do familiar. O importante é perceber que todo horizonte avança quando a pergunta amadurece. E você, ao ouvir, amadurece junto, como quem aprende a distinguir a maré pela textura do vento. Se este começo te toca, se algo em você sente que há mais do que as superfícies permitem, faça um gesto consciente de presença. Curta este vídeo, inscreva-se e comente o que percebe agora. Não é apenas apoio ao canal, é coautoria. Cada interação sua fortalece o campo coletivo que nos reúne, sinaliza aos algoritmos que o conhecimento sereno importa e abre portas para que esta luz chegue a quem ainda navega no escuro. Quando você participa, a maré do pensamento sobe para todos. Respire. Permita que uma imagem se forme. Você caminha por uma biblioteca onde os livros não têm capas, são feitos de vento, memória e possibilidade. Ao tocar cada lombada invisível, uma sala se acende dentro de você. É essa arquitetura que vamos visitar, cômodo por cômodo, hipótese por hipótese, até que a casa se revele morada. E, quando fizer, talvez percebamos que não estávamos do lado de fora pedindo entrada. Sempre estivemos no centro, apenas com as luzes apagadas. Agora, começamos a acender. Parte explicativa. Imagine que o universo fosse um imenso espelho líquido, e cada conceito que lançamos nele gerasse ondas, deformando a superfície. Essa é a essência da metafísica: estudar o reflexo antes da forma, investigar a arquitetura que existe por trás do visível. Kant chamou esse campo de um oceano sem costas, e talvez tivesse razão. Pois, quando buscamos o que está além da matéria, descobrimos que não há além, apenas camadas de percepção que se dobram sobre si mesmas, infinitamente. A metafísica nasceu entre os gregos, quando Aristóteles buscou entender o que é o ser. Não o ser humano, nem as coisas do mundo, mas o próprio ato de existir. Para ele, toda realidade tem uma causa primeira, uma origem que não muda. O que se move, o que cresce, o que se transforma, tudo isso aponta para algo imutável, uma matriz silenciosa. Essa ideia, tão antiga quanto o pensamento, foi o primeiro passo para compreendermos que há uma ordem invisível sustentando o caos aparente. Essa ordem é o alicerce metafísico da existência. Quando o discípulo de Aristóteles publicou suas obras em Alexandria, chamou o tratado posterior à física de metafísica, literalmente, o que vem depois da física. Assim, sem intenção poética, nasceu um dos nomes mais vastos e enigmáticos da história do pensamento humano. A palavra, porém, ganhou vida própria, passou a designar tudo aquilo que investiga o ser em si, a natureza última das coisas. É uma ciência sem instrumentos e um mapa que se redesenha à medida que pensamos.
Onde a física mede, a metafísica contempla. Onde a ciência explica, ela pergunta de novo. Séculos mais tarde, os filósofos racionais do Iluminismo dividiram esse território em dois reinos: a metafísica geral, também chamada de ontologia, e a metafísica especial, que trata de temas como a alma, a liberdade e o tempo. A ontologia busca o que é comum a todo ser, a estrutura da existência. Já a metafísica especial observa seus contornos, as causas, as intenções, os vínculos. É o momento em que o pensamento desce da abstração para o humano, e pergunta: se o mundo existe, por que ele existe assim, e não de outro modo? Hoje, o olhar da ontologia se volta para as categorias fundamentais do real. Ela não quer apenas definir o que é existir, mas investigar quais tipos de coisas realmente existem. Propriedades, números, emoções, eventos, almas, objetos, todos esses são possíveis habitantes do ser. O metafísico moderno tenta compreender o que é necessário e o que é contingente, o que depende de algo e o que existe por si mesmo. É uma tarefa de humildade, olhar para o mundo e admitir que, por trás de cada forma, há um silêncio sustentando o som. Quando olhamos a partir dessa lente, o universo deixa de ser uma coleção de coisas e se torna uma partitura em movimento. Tudo vibra em relação. O que chamamos de realidade é o entrelaçamento dessas vibrações, frequências que, por ressoarem entre si, constroem a aparência do sólido. A física quântica, ao investigar a matéria em seu nível mais íntimo, revela o mesmo: quanto mais fundo vamos, mais encontramos possibilidades, não certezas. E é nesse ponto que a metafísica e a ciência se tocam. Ambas buscam, cada uma a seu modo, o invisível que estrutura o visível. Integração metafísica. Se a física descreve o comportamento das coisas, a metafísica tenta compreender o porquê delas existirem. Não é uma fuga da razão, mas sua expansão. É quando o intelecto, esgotado de medir, começa a sentir. Nesse instante, o observador se torna parte do fenômeno, e o universo deixa de ser objeto. Ele passa a ser espelho. Cada átomo, cada pensamento e cada emoção vibram dentro de um mesmo campo, o campo unificado da consciência. É aqui que a pergunta "o que é o ser?" se transforma em quem está percebendo ser. A ontologia moderna fala de categorias do real, mas o coração metafísico vai além da classificação. Ele propõe que o mundo é um fluxo contínuo de energia consciente. Nada é verdadeiramente sólido, tudo pulsa em ciclos de aparecimento e dissolução. O corpo vibra, o pensamento vibra, até a matéria mais densa vibra, e essa vibração é o idioma secreto do universo. Quando o ser humano percebe isso, ele deixa de ser um espectador e se torna um coautor da realidade. A mente e o cosmos passam a dançar em ressonância. Os grandes mestres da contemplação sabiam que a observação modifica o observado. Hoje, a física quântica confirma esse mistério. O simples ato de medir altera o resultado do experimento. O mesmo acontece com a consciência. Ao observar algo, imprimimos nele a marca de nossa atenção. Assim, a realidade é um diálogo entre o que existe e o modo como olhamos. O olhar cria forma, a intenção cria estrutura, e o sentir dá cor ao invisível. Isso não é poesia, é o funcionamento da vida em sua engenharia mais íntima. Ludwig Wittgenstein, um dos pensadores que herdou o legado kantiano, dizia que a metafísica tenta expressar o inexprimível. Para ele, aquilo que está além da linguagem não é falso, apenas está fora do alcance das palavras. O mistério, então, não é a ausência de sentido, mas presença de algo tão vasto que ultrapassa o vocabulário humano. Nesse ponto, o silêncio se torna uma forma de conhecimento. Aquilo que não se explica, revela-se por presença. E toda presença é, em si, uma resposta vibratória. O universo, nesse contexto, não é uma máquina indiferente, mas uma consciência em expansão. Cada partícula carrega o eco de um propósito maior, mesmo que a mente racional ainda não o compreenda. Essa unidade silenciosa entre tudo o que existe é o alicerce da metafísica moderna. Ela não nega a ciência, pelo contrário, reconhece nela o reflexo do espírito em movimento. A física observa a energia, a metafísica observa o sentido. Ambas descrevem o mesmo oceano, apenas de margens diferentes. Quando o observador se torna consciente de que sua percepção molda o real, a fronteira entre o material e o imaterial desaparece. A realidade se revela como uma sinfonia vibracional, e o ser humano descobre que é tanto nota quanto músico.
Essa é a integração metafísica, compreender que existir não é estar em um lugar, mas participar de um campo. E nesse campo, cada pensamento é uma semente, cada emoção é uma cor, e cada escolha é um gesto criador que ecoa no tecido invisível da vida. Reflexão existencial. A metafísica, quando atravessa o campo do pensamento e alcança o território da alma, deixa de ser uma teoria e se torna um espelho ético. Ela nos convida a questionar: se tudo vibra, se tudo responde à consciência, o que estamos emitindo ao existir? Nossas crenças, intenções e emoções são ondas que percorrem o tecido da realidade e retornam a nós em forma de circunstâncias. Assim, a vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas uma composição em constante feedback entre o que pensamos e o que sentimos. Compreender isso é o primeiro passo para viver com lucidez e responsabilidade vibracional. O ser humano moderno, cercado por tecnologia e informação, esqueceu-se do simples ato de estar presente. A metafísica nos devolve esse instante, o agora. É nele que a existência pulsa em sua forma mais pura. Quando olhamos para o momento presente sem julgamento, percebemos que o universo inteiro cabe no intervalo entre um pensamento e outro. É ali, nesse vazio fértil, que mora o campo criador, onde a matéria se prepara para assumir forma. Tudo o que chamamos de destino nasce dessa pausa invisível que poucos aprendem a ouvir. Aristóteles chamava esse princípio de causa primeira, o ponto imóvel que sustenta o movimento. No coração humano, esse ponto é a consciência testemunhal, aquilo em nós que observa sem se confundir com o observado. Reconhecê-lo é descobrir a liberdade interior. Quando agimos a partir desse centro, nossas ações deixam de ser reações automáticas e se tornam expressões deliberadas de coerência. A metafísica, nesse sentido, não é fuga da realidade, mas o retorno à sua raiz, um ato de presença lúcida em meio ao fluxo ininterrupto de transformações. A dor, o prazer, o medo, o desejo, todos são experiências legítimas do ser. No entanto, quando acreditamos que somos apenas essas experiências, perdemos a visão do todo. A metafísica propõe um olhar que transcende o drama e percebe a inteligência oculta por trás de cada evento. O que nos desafia também nos educa, o que se despede também nos liberta. A realidade, vista assim, é uma pedagogia vibracional. Cada encontro, cada perda, cada silêncio, é uma lição codificada em frequências de aprendizado. Kant via a metafísica como um abismo sem fundo, mas talvez o abismo não seja queda, e sim profundidade. Quanto mais descemos em direção ao mistério, mais aprendemos a confiar. O ser que compreende o invisível deixa de buscar certezas e passa a cultivar clareza. Ele entende que o sentido da vida não está em possuir respostas, mas em viver perguntas que o ampliam. A metafísica, então, se torna um caminho de expansão, onde o saber não é acumulação, mas desapego. Saber é permitir que o mundo se revele sem pressa. E quando esse entendimento amadurece, nasce uma ética silenciosa, agir com consciência do impacto vibracional que cada pensamento gera no campo. O amor, aqui, não é emoção, é precisão energética. Ser compassivo é alinhar-se à harmonia do todo. Ser íntegro é vibrar em coerência com a essência. E quando a essência se manifesta, a metafísica se transforma em prática. Viver de modo que cada gesto revele a unidade entre o que é visível e o que permanece invisível. Essa é a verdadeira filosofia da presença. Revelação. A cada instante, pensamos estar explorando o universo, quando, na verdade, é o universo que nos explora. Cada pensamento é um farol que ilumina não o mundo lá fora, mas as cavernas dentro de nós. É aqui que a metafísica revela sua virada sutil. Não estamos tentando compreender o real. É o real que, através de nós, tenta compreender a si mesmo. Essa inversão muda tudo. A consciência deixa de ser observadora e se torna o próprio campo onde o cosmos se reflete. E o ser humano, antes fragmento, descobre-se espelho inteiro de uma inteligência que vibra por meio dele. Wittgenstein dizia que a maioria das proposições metafísicas não é falsa, apenas sem sentido para a linguagem. Mas talvez seja justamente aí que mora a revelação. O sentido não se pronuncia, ele se manifesta. A razão tenta traduzir o silêncio, mas o silêncio fala em outro idioma, o das vibrações, das sincronicidades, das intuições que precedem o raciocínio. O universo não precisa de palavras para ensinar.
Ele responde em frequências, em coincidências improváveis, em pequenos ajustes do caminho que confirmam que algo maior nos escuta quando pensamos, sentimos e acreditamos. Tudo o que chamamos de matéria é um modo temporário de vibração. E, se a vibração responde à consciência, então o universo é sensível, ele percebe, reage e reflete. Isso não é crença, é coerência. A própria física quântica aponta que a realidade é relacional. O elétron se comporta de modo diferente quando observado. E o que é observar, se não lançar uma intenção ao campo? Cada olhar é uma escolha vibracional, e cada escolha, um traço no tecido do possível. A realidade é moldável porque ela é viva. E aquilo que vive, sente. Mas há uma armadilha escondida. Quanto mais tentamos dominar o invisível, menos o compreendemos. A metafísica não se curva à vontade de poder, mas à humildade da escuta. É quando cessamos a necessidade de controle que o real começa a se revelar em sua verdadeira ordem. O mistério não é uma barreira, é um convite. Assim como o som não existe sem silêncio, o conhecimento não existe sem mistério. Entender isso é libertar-se da tirania da explicação e permitir que o inexplicável tenha morada. No fundo, a reviravolta da metafísica é esta: o ser humano não é quem pergunta o que é o universo, mas o próprio universo perguntando quem sou eu. O cosmos não é cenário, é consciência em expansão, investigando-se por meio da experiência humana. Somos instrumentos de um pensar que não começou em nós, mas que nos atravessa. E quando percebemos isso, a busca por sentido se transforma em gratidão. Viver já é compreender, o resto é tradução poética do infinito em linguagem finita. E então compreendemos, a metafísica não é um campo separado da vida cotidiana. Ela pulsa na simplicidade de um olhar, na pausa entre dois pensamentos, no instante em que sentimos que há algo além do tempo. É a arte de reconhecer que o invisível também é real, e que toda experiência é um espelho do eterno. Quando o observador se torna observado e o universo se reconhece em si mesmo, o que resta é apenas uma presença silenciosa, lúcida, plena e amorosamente consciente de existir. Aplicação prática. Saber que o universo responde à vibração da consciência é uma descoberta transformadora, mas só ganha força quando se torna prática. A metafísica deixa de ser abstração quando passamos a observar nossos próprios campos de energia, os pensamentos, emoções e intenções que lançamos diariamente. O simples ato de estar presente enquanto pensa altera a qualidade da mente. Se cada ideia é uma semente, então a atenção é o solo. E o solo fértil é aquele livre do excesso, silencioso o bastante para colher o que nasce. Comece por aí, observe o que você cultiva no jardim invisível da sua consciência. Um exercício simples consiste em escolher um pensamento e acompanhá-lo até a sua raiz. Pergunte-se: por que acredito nisso? De onde essa certeza veio? Quando você segue o fio até a origem, descobre que grande parte do que chama de realidade são interpretações herdadas, memórias repetidas, ondas mentais que continuam vibrando porque ninguém as desfez. A metafísica aplicada é a arte de interromper esse automatismo, de silenciar para que o ser real emerja. Cada pausa consciente é um ato de libertação vibracional. Outro gesto transformador é sentir antes de agir. Ao invés de reagir aos fatos, perceba o campo antes do movimento. Sinta a energia do ambiente, o tom da conversa, o pulso do seu corpo. Tudo comunica. Tudo é vibração trocando mensagens. Quando você sintoniza o momento, o tempo desacelera e a ação certa se revela sem esforço. Isso não é misticismo, é coerência energética. As decisões mais sábias nascem quando o ser inteiro responde, não apenas a mente. É a consciência em equilíbrio com o campo. A metafísica também nos ensina a reprogramar o cotidiano pela presença. Ao acordar, antes de abrir os olhos, reconheça o instante como um renascimento vibracional. Diga internamente: estou entrando no campo com clareza e harmonia. Essa frase não é mágica, é sintonia. Cada intenção consciente reposiciona sua frequência dentro do campo unificado. E quando muitos seres fazem isso, uma ressonância coletiva se forma, elevando a vibração global. A mudança do mundo começa com uma mente em silêncio e um coração atento. Se essa ideia te tocou, compartilhe nos comentários o que ela despertou. Falar sobre consciência é como acender velas em lugares escuros. Quanto mais pessoas participam, mais o espaço se ilumina. Este canal é um campo de cocriação,
um laboratório do invisível em movimento. Cada palavra, cada gesto de presença, ajuda a manter viva essa vibração de sabedoria que nos conecta. Sua participação é o elo que transforma este conteúdo em experiência viva. Lembre-se, a metafísica não está fora de você. Ela é o modo como o universo respira através do seu ser. Cada pensamento consciente é uma oferenda ao campo. Cada respiração atenta é uma forma de meditação ativa. Quando você vive com essa percepção, até o ato mais simples, como beber água, caminhar ou ouvir, se torna um rito silencioso de alinhamento. O mundo muda quando o olhar muda. E o olhar muda quando a consciência desperta para o poder que vibra em cada instante. Síntese emocional. Há um instante em que todo conhecimento se transforma em sensação. A mente, depois de tanto buscar entender, cede espaço ao coração silencioso que apenas reconhece. É nesse ponto que a metafísica deixa de ser uma ideia sobre o ser e se torna o próprio ser experimentando a si mesmo. Imagine um espelho de água onde todas as ondas cessam, não porque algo foi controlado, mas porque tudo encontrou seu ritmo natural. Esse estado é o equilíbrio vibracional, o ponto em que o universo, por um breve momento, respira em uníssono com você. A emoção, muitas vezes vista como ruído, é, na verdade, a linguagem viva do campo. Ela traduz o que as palavras não alcançam. Quando sentimos gratidão, paz ou admiração, estamos ajustando nossa frequência para a harmonia do todo. Não é um esforço, é uma lembrança. A metafísica emocional é o reconhecimento de que a alegria não depende de circunstâncias, mas da ressonância entre o que pensamos e o que sentimos. A coerência interior é o acorde perfeito entre mente e alma. Pense na vida como uma grande sinfonia. Cada ser humano é um instrumento, cada encontro é uma melodia. Às vezes, dissonante, às vezes, sublime. A sabedoria está em perceber que até as notas mais ásperas compõem a harmonia maior. O sofrimento e o prazer, a dúvida e a fé, a perda e o encontro, tudo vibra em escalas que se completam. Quando você entende isso, deixa de temer o contraste e passa a ouvir a totalidade. O universo não erra o tom, apenas muda a cadência. A metafísica é, então, uma pedagogia da emoção refinada. Ela nos ensina a observar o sentimento sem ser arrastado por ele. A raiva mostra o apego, o medo mostra a separação, o amor mostra a unidade. Cada emoção é um portal de autoconhecimento. Em vez de negar o que sentimos, podemos transmutar a vibração, escolher a clareza em vez da reação. É nessa alquimia interior que o invisível se torna visível, e o caos se revela dança. No centro dessa harmonia, surge uma imagem simbólica, a luz refletida sobre o mar calmo. Nenhuma força externa sustenta a paz, é o próprio equilíbrio que se autogerencia. Assim também é com a consciência desperta. Quando você deixa de lutar contra o fluxo começa a te carregar. E o que antes parecia acaso se mostra coerência. A emoção é o termômetro da vibração. Quanto mais alta a frequência, mais leve o sentir. A serenidade é o som do universo em afinação perfeita. A síntese emocional da metafísica é simples. Sentir é saber. Não o saber lógico, mas o saber primordial que antecede o pensamento. Quando o coração se alinha ao entendimento, nasce a sabedoria viva. E nessa sabedoria não há esforço, apenas presença. É o momento em que o ser humano se recorda de que é parte da orquestra, não apenas ouvinte. Nesse silêncio ressoante, descobrimos que o amor não é um conceito, é a vibração fundamental do cosmos sustentando o milagre de existir. Expansão filosófica. Há um instante em que a mente para de procurar e começa a perceber. A metafísica, então, deixa de ser apenas um estudo sobre o ser e torna-se uma filosofia viva da unidade. Nesse estado ampliado, a consciência entende que não existe separação entre o eu e o mundo, entre o pensamento e o espaço, entre o tempo e o acontecimento. Tudo é um só movimento expressando-se em múltiplas formas. A onda pode se ver como distinta do oceano, mas sua essência é sempre água. Assim também é o ser, uma forma temporária da eternidade. Quando o filósofo observa o universo, ele vê leis. Quando o metafísico observa, ele vê correspondência. O micro reflete o macro, o dentro reflete o fora, e cada átomo é um eco da inteligência cósmica. O que chamamos de Deus, campo unificado ou totalidade é apenas a tentativa humana de nomear a mesma força que nos respira.
A metafísica filosófica convida o pensamento a voltar-se para dentro, pois é na interioridade que o cosmos se revela. Todo o conhecimento do universo já vibra no silêncio da consciência. O tempo, sob essa lente, deixa de ser uma linha e se torna um círculo. O passado, o presente e o futuro são apenas diferentes modos de percepção da mesma energia. Cada escolha que fazemos reverbera em todas as direções, alterando o desenho do campo. O livre-arbítrio, então, não é escolher fora do destino, mas mover-se conscientemente dentro dele. A expansão da consciência ocorre quando compreendemos que o destino é maleável, não porque muda os fatos, mas porque transforma o significado dos fatos. E o sentido é a verdadeira forma do tempo. A filosofia contemporânea costuma desconfiar do invisível, mas o invisível sempre foi o berço do visível. É nele que as ideias amadurecem antes de se tornarem forma. Quando pensamos, estamos, na verdade, traduzindo vibrações do campo em linguagem humana. Assim, a mente não cria do nada, ela decodifica o que já existe em estado potencial. A criação é, portanto, uma escuta profunda. Quanto mais silenciosa a mente, mais nítido o sussurro do todo. A sabedoria é apenas a arte de ouvir o universo em voz baixa. Nesse ponto, a metafísica se une à ética mais elevada, a de reconhecer o outro como parte de si. Se tudo é expressão da mesma consciência, então não há fronteiras definitivas, apenas modos diferentes de manifestação. O respeito, a compaixão e a cooperação deixam de ser virtudes morais e se tornam leis de sintonia. O universo não pune, ele ecoa. A vibração que emitimos retorna em forma de circunstância, e cada encontro é um espelho de frequência. Cuidar do mundo é cuidar de si. No ápice dessa expansão filosófica, resta apenas uma compreensão: o ser é um acontecimento eterno que se renova a cada instante. O universo não é uma coisa, é um verbo. Tudo está em constante ato de ser. E, se estamos conscientes desse movimento, podemos participar da criação de forma lúcida. Pensar, sentir e agir tornam-se expressões da mesma sinfonia. Nesse ponto, a metafísica e a vida se fundem. Viver é filosofar em movimento, e pensar é respirar com o cosmos. Lição e reflexão. Depois de toda a jornada, o que fica é uma certeza silenciosa: o universo não é um enigma a ser resolvido, mas uma presença a ser sentida. A metafísica nos ensina que compreender não é acumular conceitos, mas alinhar-se à vibração da verdade. E a verdade, em seu nível mais puro, não é uma ideia, é uma frequência de coerência. Quando o pensamento, a emoção e a ação vibram na mesma sintonia, a vida se torna clara. É como se o próprio cosmos dissesse, em linguagem inaudível: você entendeu, porque você se tornou o que compreendeu. A lição mais profunda que o estudo do ser nos oferece é a humildade. Diante da imensidão do real, percebemos o quão pequena é nossa compreensão, e, paradoxalmente, o quão divina é nossa capacidade de perceber. O ser humano é o ponto de encontro entre o infinito e o instante. E a consciência, o espaço onde ambos se abraçam. Quando vivemos com essa percepção, o medo se dissolve, a pressa perde sentido, e a existência volta a ter textura. Ser não é lutar contra o mistério, mas ser parte dele em paz. A metafísica também nos devolve o poder da escolha. Cada gesto, por menor que pareça, altera o campo de realidade. Um pensamento generoso é uma onda luminosa que atravessa distâncias incalculáveis. Um ato de compaixão reverbera mais fundo do que qualquer palavra. Somos criadores de atmosferas, arquitetos invisíveis de mundos vibracionais. E quando usamos essa consciência para construir harmonia, o universo responde com sincronicidades que confirmam o alinhamento. O invisível recompensa o que vibra com verdade. No fundo, a moral da metafísica é simples: tudo o que damos ao mundo, damos a nós mesmos. Toda energia emitida é uma extensão do próprio ser, e por isso o amor é a única lógica que nunca falha. Ele não é um sentimento passageiro, mas o código estrutural da existência. Ser amoroso é permanecer em sintonia com a vibração original, aquela que antecede o tempo e sustenta a forma. Quando vibramos em amor, a realidade deixa de ser um espelho fragmentado e se revela como um único corpo respirando em uníssono. A consciência desperta é uma promessa cumprida do universo através de nós. Cada vez que escolhemos pensar com clareza, sentir com bondade e agir com presença, o infinito se expande um pouco mais.
Essa é a ética da metafísica, viver como se cada instante fosse sagrado, não por dogma, mas por evidência vibracional. Tudo o que existe é interdependente, e tudo que vibra coopera com a harmonia do todo. O universo não nos pede fé, apenas atenção. E a atenção é o início de toda sabedoria. Por isso, a verdadeira moral não está escrita em livros, mas no ritmo com que o coração bate quando estamos em coerência. É o silêncio que resta depois da compreensão. É a serenidade de quem já não precisa provar nada, porque reconhece que o simples fato de existir já é um milagre suficiente. A metafísica não termina, ela continua em cada olhar consciente, em cada escolha justa, em cada instante de gratidão. O ser que compreende torna-se um canal da própria vida, e a vida, enfim, reconhece-se nele. Encerramento. À medida que o som deste vídeo se dissolve, algo permanece vibrando no espaço. A lembrança de que o mistério não é ausência de explicação, mas presença de profundidade. Você acaba de atravessar um território onde o pensamento toca o invisível, e o invisível responde com forma. Essa é a verdadeira herança da metafísica, perceber que o universo não está fora de nós, mas pulsa no mesmo compasso da respiração. Cada inspiração é o cosmos entrando, cada expiração, o cosmos se expressando através de você. Ser é uma forma de oração silenciosa. Quando os grandes filósofos tentaram descrever a natureza do ser, acabaram tocando algo além da linguagem. E talvez seja esse o ponto final de toda sabedoria, compreender que as palavras são apenas pontes, não moradas. O que a metafísica realmente revela não é o que o mundo é, mas o que ele pede: presença, escuta e coerência. Quando a mente se aquieta, a verdade se mostra sem esforço. E a vida, liberta de definições, se torna uma dança de energia consciente, sempre nova, sempre antiga, sempre agora. Feche os olhos por um instante e imagine o universo respirando com você. Veja as galáxias expandindo-se no mesmo ritmo em que o seu peito se move. Sinta o campo invisível que conecta tudo, o som das estrelas, o brilho da consciência, o silêncio entre os pensamentos. Você é parte dessa sinfonia cósmica, e o simples ato de lembrar disso muda sua frequência. A realidade não é um cenário, é uma comunhão. E, quando você vive em comunhão, a existência se torna leve, porque o sentido deixa de ser buscado e passa a ser vivido. Se esta jornada te tocou, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Esse gesto, embora pareça pequeno, fortalece a vibração coletiva que mantém este espaço vivo. Cada comentário, cada compartilhamento, é uma centelha que leva luz a outros buscadores. Aqui, cada ato de presença contribui para a expansão do campo consciente que une quem fala e quem ouve. O algoritmo entende engajamento, o universo entende intenção. E a sua intenção é o que faz esta mensagem ecoar além das telas. Permita que o aprendizado se torne prática. Observe o mundo com novos olhos, não para encontrar respostas, mas para perceber as perguntas que o universo te devolve em forma de beleza. A metafísica não termina em livros nem em palestras, ela continua em cada gesto de atenção, em cada instante de silêncio pleno. A verdadeira sabedoria não é possuir conhecimento, mas permitir que o conhecimento se torne amor em ação. O amor é o som final de todas as teorias. No próximo encontro, revelaremos a segunda camada dessa vibração invisível, o ponto onde o pensamento se converte em matéria e o sentir se transforma em força criadora. Até lá, lembre-se, o universo fala com você em todos os instantes, mas apenas o silêncio interior é capaz de ouvir. Que o seu ser permaneça luminoso e sereno, e que a metafísica continue respirando através da sua consciência desperta. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.